O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo,
O que você tem pensado? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui, renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita e se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível.
Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem e revista-se do novo homem. Pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade, preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz:
Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde. Ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Limpe a sujeira da sua mente. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Essa passagem fala que mente e espírito caminham juntos. Como o Espírito Santo conseguirá agir em sua vida se os seus pensamentos estão totalmente poluídos? Não haverá acordo entre eles, não acha? Para iniciar uma sintonia entre mente e espírito, e o Espírito de Deus começar a trabalhar em sua vida, primeiramente você precisa limpar a sua mente. Como assim? Como já havia dito, o primeiro passo é você tomar uma decisão para mudar a sua vida. O segundo passo é ter a atitude para entrar em campo.
Você nunca irá conseguir limpar e despoluir a sua mente sozinho. Vou partilhar como aconteceu comigo. Todas as pessoas possuem muita sujeira entranhada em seu interior. Decepções, traições, passado, traumas, humilhações, mágoas, raivas, mentiras, etc. Resumindo, tudo de ruim do seu passado e presente está gravado em sua mente. Em oração, pedi ao Senhor para me libertar dessas dores. Fiz uma análise de consciência de tudo que eu lembrava e que me afligia e de todos os erros do passado e do presente que cometi e estava cometendo. Tudo que eu lembrava, eu colocava no altar do Senhor. Pedia perdão e libertação. Não foi um processo de um dia para o outro, durou um certo tempo. E é muito dolorido, mas ao mesmo tempo libertador. Este processo durou alguns meses. Não foi fácil, mas foi possível. O incrível é que quando começamos a nos libertar, começam a aflorar situações que você nem lembrava mais. O Espírito Santo começa a revelar até coisas mais ocultas da sua vida. Até hoje, ele me revela muita coisa, porém são mais leves do que no princípio. Com a sua libertação gradual, o Espírito Santo ele começa a ter espaço para atuar. E ele vai atuar diretamente na sua mente e, consequentemente, na sua vida. Os pensamentos mudam e, com isso, mudam os sentimentos e as atitudes. É incrível como caminhar no Espírito é simplesmente maravilhoso. O mundo pode estar incendiando, a casa pode estar caindo, mas você estará numa paz incompreendida pelo homem. Muitas pessoas do seu convívio irão achar que você pirou de vez. Mas como diz na palavra em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Com a libertação que o Senhor lhe proporciona, você começa a acreditar que realmente é possível pensar como Cristo. Você começa a monitorar os seus pensamentos, tornando-os positivos. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Com certeza serão positivos. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir e andar de acordo com a sua vontade, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não é controlar a mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Você somente conseguirá ser positivo após libertar sua mente do seu passado e dos pensamentos negativos que te matavam aos poucos. Ore comigo assim: Senhor, preciso da sua ajuda. Gostaria de colocar no teu altar todo o meu passado que me atormenta. Cometi muitos erros e as lembranças ruins me assombram. Peço que me relembre de todas as coisas desagradáveis que fiz e que não te agradaram. Revele até as coisas mais ocultas. Quero me libertar totalmente do meu passado. Quero liberar perdão a todas as pessoas que ofendi e me libertar totalmente. Quero ser uma nova criatura renovada em Cristo Jesus. Chega de dores, chega de amarguras, chega de mágoas. Não quero mais viver deste modo, meu Deus. Quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prioridades e buscas. Se pensarmos numa gigantesca árvore num pomar, com muitos frutos e grandes ramos, com certeza ela irá se destacar dentre as demais. O que não podemos contemplar são suas raízes, que da mesma forma são equivalentes à grandiosidade daquela árvore. As raízes são amplas e profundas.
Fazendo um paradigma com nossas vidas, assim como essa árvore, devemos ser amplos e profundos em nossa fé, para crescermos vigorosos e darmos excelentes frutos. Se expandir apenas a amplitude sem profundidade, seremos pequenas árvores, fracas e sem frutos, e ainda não suportando a primeira tempestade. Não saberemos como lidar com as dificuldades da vida e nem com as tribulações que poderão sobrevir. Quando buscamos a Deus profundamente, criamos intimidade com o Pai. Nos tornamos árvores frondosas, com raízes fortes e dando bons frutos. Na profundidade com Deus, começamos a adquirir a mentalidade do real sentido da vida. Quais são nossas prioridades? O que nós buscamos? Nada impede de buscarmos um bom emprego, ser bem-sucedido, ter uma bela casa ou um carro do ano. Não é errado sustentar o seu lar. Todos nós temos desejos materiais, por menor que sejam. O que não devemos fazer é persegui-los. No Antigo Testamento, a palavra buscar se encontra em algumas passagens. Em todas elas, pessoas buscavam por Deus ou Deus buscava por pessoas. O verbo buscar significa querer, perseguir, fazer sacrifícios para obter, ir atrás com toda a sua força e com todo o seu coração. Aí eu pergunto, o que estamos procurando? O que estamos perseguindo? O que é mais importante para nós e na qual gastamos a maior parte de nosso tempo? Qual o assunto que mais falamos? Em que estamos colocando a maior parte de nossa energia? Buscar na palavra de Deus se refere à busca divina. Estamos buscando a justiça dos céus? Estamos buscando a Deus? Estamos buscando o reino? Deus não quer que foquemos em coisas. Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquemos ao Senhor e Ele nos dará as coisas. Nada impede que peçamos em oração coisas materiais. Porém, pedir é diferente de buscar e perseguir. Pedimos e entregamos nas mãos do Pai. Se nossa vontade em obter algo estiver nos planos do Senhor para nossas vidas, de alguma forma ou através de situações que venham a ocorrer, essas coisas virão até nossas mãos. Se focarmos no ter com mais intensidade do que no ser, Deus, por seu infinito amor por nós, ficará feliz em nos tirar coisas para que possamos crescer espiritualmente. Às vezes, não iremos entender a perda momentânea, porém, depois de algum tempo, compreenderemos que foi o melhor que poderia acontecer. Temos que buscar um relacionamento profundo com Deus, porque dessa forma encontraremos dentro de nós mesmos quais serão nossas verdadeiras prioridades e o que devemos buscar de todo o coração. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 7 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, mas por que mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Quantas vezes nos sentimos como Pedro? Pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Por muitas vezes nos prostramos, oramos, jejuamos e pedimos incessantemente, e parece que Deus não ouve nossas preces. Na verdade, o Senhor quer que sejamos obedientes e caminhemos mais profundamente com Ele. Pedro disse: por que mandas? Mesmo sendo contra a sua própria vontade, porque estavam cansados, exaustos e desanimados, ele obedeceu a Jesus e foi mais ao largo, mais profundo, e lá encontrou a bênção. Lá a pesca aconteceu na profundidade.
Quando o Senhor fala conosco, devemos obedecer, mesmo quando não fizer sentido o que Ele nos pedir. Ele sabe como, quando e de que forma fazer. Se nos tornarmos servos desobedientes, de forma alguma receberemos as bênçãos do Pai. E quando caminhamos com Ele na profundidade, encontraremos paz, a serenidade e a fé para esperar que os planos dele se concretizem em nossas vidas. Quando buscamos uma relação mais próxima e íntima com Jesus Cristo, podemos descansar que Deus proverá o que é bom para nós, no momento certo em nossas vidas. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar, que todo o restante será acrescentado. Que Deus seja sempre prioridade em sua vida. Busque-o sem cessar. Ore comigo assim: Senhor, obrigado pela sua presença e seu amor em minha vida. Peço a Ti que me dê a graça de desfrutar do seu amor e da sua misericórdia todos os dias. Eu não sou absolutamente nada sem você. Tu estás em primeiro lugar. Que nada me afaste dos planos que Tu tens para mim. Eu Te amo hoje e sempre. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus conhece você profundamente. No livro de João, capítulo 13, versículo 18 diz: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Eu conheço aqueles que escolhi. Existem passagens da Bíblia que, depois de longo tempo despercebidas, num piscar de olhos passam a falar muito ao nosso coração. É como se as letras saltassem do papel e ficassem gravadas no nosso interior. Seria maravilhoso se isso acontecesse hoje com um pequeno trecho do Evangelho de João que citamos na passagem. De repente, com uma autoridade e um amor todo especial, ouça Jesus dizer a você mesmo: Eu conheço aqueles que escolhi. Você pode se dar conta, então, de que o Senhor não escolhe estranhos. Ele não trata com desconhecidos. Quando Jesus nos chama, quando nos encanta com seu olhar e nos convida a caminhar com Ele, já sabe de maneira bastante clara quem somos. Nada em nós surpreende Jesus, nenhuma fraqueza, nenhuma queda, nada em nós pode assustá-lo ou causar-lhe decepção. Ele conhece a nossa história, nossas limitações e nosso potencial. Antes de nos conquistar, Jesus já nos via nos caminhos da vida, nos via por dentro, no íntimo, onde não podemos enganá-lo com nenhuma de nossas tantas maneiras de nos esconder de nós mesmos e dos outros. E ainda assim, Jesus nos ama e nos chama para estar com Ele. Não há fraqueza ou ferida em nós para a qual Jesus não tem uma medida maior de amor para curar. Tudo o que precisamos, aceitação, compreensão e perdão, Jesus já reservou no coração dele para nos oferecer. Ele quer contar com nossos corações feridos, tocados por seu amor incondicional, para alcançar aqueles que ainda precisam aprender a se deixar amar por Ele. Não há surpresas em você para Jesus. Ele o conhece e ainda assim o ama. Daqui por diante, um só é o caminho: que você o conheça como Ele o conhece, por inteiro. Aí sim virão surpresas. Mergulhar no coração de Jesus é mergulhar num oceano de amor e misericórdia. Se o Senhor foi capaz de mergulhar em seu íntimo e descobrir suas fraquezas sem se escandalizar com elas, agora é sua vez de descer até o coração dele e descobrir a imensidão do seu amor. Jesus o amou como você é e mesmo assim, sem nada merecer, se entregou por você. A única coisa que ele lhe pede é que nunca se furte de ser amado e assim aprenda a amar como ele ama, incondicionalmente, até o fim. A palavra de Deus de hoje é para você que ainda se surpreende com suas próprias fraquezas.
Certamente, Jesus as conhece melhor do que você mesmo. E ainda assim, Ele o ama. Podemos talvez nos decepcionar com um desconhecido, alguém sobre o qual lançamos muitas expectativas e que depois não correspondeu ao que idealizamos. Mas você não é um desconhecido para Jesus. A única coisa que o Senhor espera de você é que você seja corajoso o bastante para se sentir amado gratuitamente por Ele. Assim, você encontrará forças para se tornar alguém por inteiro, que consegue superar suas próprias fraquezas, não por ter se tornado forte, mas por ter se tornado infinitamente confiante no poder do amor de Jesus. Ore comigo assim: Senhor, me conheces profundamente. Sei que sou um escolhido. O Senhor conhece a minha história, minhas limitações e meus potenciais. Entrego a Ti meu coração ferido e cansado, para que eu seja tocado por Seu amor incondicional. Quero mergulhar no Seu coração e descobrir a imensidão do Seu amor. O Senhor me ama sem eu merecer. Confio infinitamente no poder do Seu amor, que poderá transformar a minha vida por completo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pare de murmurar. No livro de João, capítulo 6, versículo 43 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. O apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe, e isso inclui a murmuração. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para Ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permaneceremos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ações de graças. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram. Elas estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 21, que o bem vence o mal e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa, má, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graças são forças boas. A murmuração e a reclamação são forças más. Ore comigo assim: Senhor, tenho ciência que a murmuração abre brechas para o inimigo agir em minha vida. Me liberto disso definitivamente. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua através da ação do Seu Santo Espírito. Que da minha boca saiam apenas palavras de edificação e gratidão. Que através das minhas palavras
diversas pessoas sejam abençoadas e santificadas. Use-me, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.